Retornamos com mais uma prova da Fundação Getúlio Vargas. Você que vai fazer o concurso para perito da Polícia Civil de Minas Gerais, como eu disse no vídeo anterior, nós ainda não temos provas do concurso da Polícia Civil pela banca FGV, esse vai ser o primeiro. Então estamos trazendo aqui provas, né, de física da mesma banca e de outras forças de segurança pública. Ao fundo aqui, ou aqui, você vê a equipe da 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil do 5º Departamento da cidade de Araxá, onde eu trabalho. Esse helicóptero aí, ele é meu, tá? Como eu disse para vocês, né? Essa prova agora ela é do Corpo de Bombeiros do estado do Amazonas, tá? Ou seja, é uma prova que, em relação à prova anterior, eu achei ela um pouquinho mais fácil, tá? E também menos cansativa. A primeira prova ela não estava tão difícil, mas ela estava bem canseirinha. Essa aqui já eu achei uma prova mais tranquila, ok? Muito bem. Dúvidas e sugestões você pode deixar nos comentários ou ir lá no meu Instagram, onde você pode também me xingar à vontade e eu bloqueio você, tá? Muito bem. Então, sem mais delongas, neste dia chuvoso, de novo, vamos então à nossa prova. Primeira questão. Certo? E os tópicos dessa questão são velocidade média, e movimento uniformemente variado, ok? Muito bem, nossa questão diz o seguinte: uma partícula parte do repouso, ou seja, ela estava parada, do ponto A, uniformemente acelerada, ponto final. No instante em que atinge a velocidade escalar de 60 km por hora, passa a ser uniformemente retardada, até parar no ponto B. A velocidade escalar média da partícula nesse deslocamento de A até B foi que... Bom, essa questão, eu não vi toda a documentação do concurso, não sei se alguém interpôs um recurso contra ela, tá? Mas, se eu tivesse fazendo esse concurso, eu teria entrado com recurso, porque para que essa questão funcione de acordo com o gabarito, a aceleração, tanto no momento, tanto do tempo, né, no período em que o movimento é acelerado, ela tem que ter o mesmo módulo da aceleração no período em que ele é retardado, tá? Para que isso aí dê a resposta certa, tá bom? Essa questão aí também vai dar a resposta certa usando a gambiarra, mas essa gambiarra ela não funciona em nem 50% dos casos. Eles costumam colocar em concurso, talvez para você andar mais rápido. Mas vamos lá então. Pergunta a velocidade escalar média da partícula nesse deslocamento de A até B. A velocidade escalar média, que eu vou chamar de Vm, ela é dada pela distância total dividida pelo tempo total. Então veja que eu não tenho o valor da distância nem tenho o valor do tempo. Então o que eu vou fazer? Eu vou tentar usar uma equação em que eu não precise do tempo. Vou usar a equação de Torricelli. Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a distância. Vou colocar um menos aqui só para ficar positivo. Não, pode colocar mais mesmo. Então eu vou ter aqui 60 ao quadrado, 0 ao quadrado é 0, mais 2AD. Eu vou ter então que 2AD é igual a 360, D igual a 360 dividido por A, ou melhor, por 2A, que é 180 sobre A. Reserve isso aqui, tá? Agora eu preciso do tempo. O tempo eu também vou usar uma equação em que eu consiga isolar, né, com o mínimo de variáveis possíveis. Vou usar a equação da velocidade, V igual a V0 mais AT. Então a minha velocidade é 60, velocidade final lá no ponto A, tá? Que é igual ao inicial, que é 0, mais A vezes T. Aqui eu vou ter AT igual a 60, vou ter que T é igual a 60A. Então perceba o senhor e a senhora, né, que tanto a distância quanto o tempo eu coloquei em função da aceleração. Isso vai ser muito bom, tá? Isso vai ser muito bom, por quê? Porque eu vou conseguir cancelar essa aceleração.
Bom, se eu considerei que a aceleração no primeiro momento, deslocamento até A, foi um valor A, e depois o deslocamento até B foi o mesmo valor A, porém em sentido contrário, ele vai percorrer distâncias iguais, tanto na ida quanto na volta, na aceleração quanto na desaceleração. Então, distância até A vai ser igual a distância até B, tá? Então, posso falar que essa velocidade média vai ser dada por 2 vezes essa distância, que ele vai percorrer essa distância acelerando, depois a mesma distância desacelerando. Então vai ser 2 vezes 180A. O tempo total vai ser 2 vezes 60A. Nem precisou, né? Então, olha aqui que lindo. Aqui tá errado, gente, né? É 3.600, tá? Ó. Viu? Vou colocar mais um zero aqui, ó. Tá bom? Cancelei o 2 com 2, cancelei o A com A. 1.800 dividido por 60, 30 km por hora. Que é a resposta da letra D. De dia chuvoso, mais uma vez. Tá bom? Você podia falar, se eu pegar 60 com 60, se eu pegar 60 e dividir por 2, vai dar 30, né? Sim, vai dar 30. É uma gambiarra. Agora, com que fundamento você vai fazer isso? Você não sabe qual foi a aceleração no primeiro trecho, não sabe qual foi a aceleração no segundo. Tá? Você teria que pegar as velocidades do primeiro e segundo trecho para conseguir fazer isso. Você não consegue. Então, essa questão ela vai funcionar se você impuser esta condição. Porque esta questão aqui, como eu disse no vídeo anterior, ela é igual à minha esposa. Tá? Ela fala por enigmas. Tá bom? Não vou colocar a foto dela, que não, que ela ficou brava, quase me bateu no outro vídeo. Tá? E também não vou pôr não, porque vocês vão crescer no olho da minha esposa, que ela é muito bonita. Bom, vamos então à próxima questão. Próxima questão também é uma questão de cinemática. Tá? Que é lançamento de projéteis e cálculo vetorial. Ou operações com vetores. Tá bom? Então fala o seguinte, um projétil é disparado obliquamente do solo horizontal com a velocidade de módulo igual a V0 e ângulo de tiro de 30 graus, como ilustra a figura abaixo. Considerando desprezível a resistência do ar, o módulo do vetor variação de velocidade do projétil entre o instante de lançamento e o instante que retorna ao solo é igual a quanto? Então, quando você tem, né, uma situação dessa em que é desprezível a resistência do ar, o que vai acontecer? A energia cinética ela vai se manter, né, vai se conservar. Isso quer dizer que a velocidade com que ele saiu aqui vai ter o mesmo módulo quando ela chegar aqui, tá? Quando chegar aqui, ó. Porém, esse vetor ele vai estar inclinado agora. Queria fazer retinho, mas não estou conseguindo. Ele vai estar inclinado agora de 30 graus para cá, ó. Tá bom? E eu vou chamar de V. Certo? Então o que eu quero saber? Eu quero o módulo do vetor variação de velocidade. O que é uma variação de velocidade? Variação de velocidade, representado por ΔV, é a sua velocidade final menos a sua velocidade inicial. Só que isso aqui está vetorial, ó. Tá bom? Então vamos fazer o desenho aqui. Vamos pegar aqui o vetor V. Olha lá, ó. Ele está na mesma posição que eu coloquei lá em cima. Lá em cima não, no desenho da questão, 30 graus. Só que o vetor V0, a gente vai ter que colocar menos V0. Olha aqui, ó. Quando você coloca um menos na frente do vetor, o que é que você faz? Você inverte o sentido dele. Então ele vai ficar assim, ó. Olha lá, ele mantém a mesma direção, tá? Porém o sentido oposto. Então aqui fica 30 graus. Então aqui é o vetor menos V0.
que a gente precisa fazer agora? Precisa somar esses vetores aí. Vou mudar a cor da caneta aqui. Essa cor que eu não estou enxergando direito, parece um azul. Então a gente vai precisar de um vetor que vai ser a resultante desses dois aqui, ó. Tá? Seria este vetor aqui. Este vetor verde é o vetor ΔV. Tá? Qual que é o ângulo entre esses vetores aqui? Esse ângulo é o ângulo de 120 graus, porque olha lá, eu tenho 30 de um lado, 30 do outro, dá 60. Para formar 180 eu preciso de mais 120. Como é que eu calculo isso aí? Calculo da seguinte maneira, eu calculo isso aí pela lei dos cossenos. Ó. O módulo de ΔV, ele vai ser dado por módulo de V0 ao quadrado, mais módulo de V ao quadrado, menos mais 2, V vezes V0, vezes o cosseno daquele ângulo que eu vou chamar de θ. Tá bom? Só que, como eu disse para vocês, nesse tipo de lançamento, o módulo da velocidade com que ele chega no solo é igual ao módulo da velocidade com que ele saiu. Então isso aí é igual a V0. Ó. V é igual a V0. Então esse aqui vai ficar ΔV igual V0 ao quadrado mais V0 ao quadrado mais 2 vezes V0 vezes V0 vezes cosseno de 120 graus. Esse ΔV ele vai ser igual a 2V0 ao quadrado mais 2V0 ao quadrado vezes menos meio, que é o cosseno de 120, é menos o cosseno de 60. Resolvendo isso aqui, vai ficar atrás de mim, deixa eu colocar aqui. Esse ΔV então vai ficar, ó, 2V0 ao quadrado menos V0 ao quadrado, que é igual a raiz de V0 ao quadrado, que é V0. Resposta da letra E, tá bom? Qual que é a dica para vocês? Se você tiver vetores de mesmo módulo, a 120 graus Celsius, o resultado é o próprio módulo. Tá bom? Então a dica é a seguinte, quando vocês forem peritos, vocês vão andar muito num veículo dessa marca aqui, ó. Estão vendo aqui? Isso aqui é a estrelinha da Mercedes-Benz. Olha lá, ó. Esse segmento aqui está a 120 graus com esse, todos eles estão e todos eles têm o mesmo tamanho, tá bom? Então, passem no concurso aí que vocês só vão andar de Mercedes. Se bem que o Gonti já é Scania, né? Porque o ônibus aí agora tá só dando Mercedes e Scania. É, porque vocês não acham que vocês vão comprar um Mercedes com salário de perito, que não vão, não. Muito bem, próxima questão. Ó, agora uma crestão. Agora uma crestão de mecânica. Tá? Nesse caso aqui vai envolver estática e força de atrito. Como é que você sabe? Ué, eu sei porque eu já resolvi a prova antes. Vocês acham que eu venho gravar a prova sem saber o que eu vou fazer? Então olha lá, um trem está em repouso. Essa figura que está aqui, gente, ela não está na prova não. Eu copiei aqui só para poder desenhar sem bagunçar o texto lá. Um trem está em repouso sobre trilhos retilíneos e horizontais. Sobre o piso horizontal de um dos vagões há um caixote, como ilustra a figura a seguir. Nesse caso, o piso exerce sobre o caixote uma força F vetorzinho. Então a velocidade aqui é igual a zero, que está em repouso. A força que a gente tem é essa força vermelhinha, F com vetor piquititinho. Essa força F, um vetor piquititinho, ela é a força normal. É a reação de toda a superfície
contra o apoio de um objeto sobre ela, tá? Bom, aí fala o seguinte, em um dado instante o trem parte uniformemente acelerado. Apesar disso, o caixote permanece em repouso em relação ao vagão. Nesse caso, o piso exerce sobre o caixote uma força F. Essas forças F e F' são tais que... Então o que acontece? Vamos supor que o trem partiu acelerado para cá. Tá? A força F pequenininho, é essa aqui. Tá? Espera aí que eu vou espirrar. Depois da espirradinha, voltamos aqui. Nesse momento você deve estar ouvindo o belo canto das cigarras. Tá? Pois bem, agora só tem essa força que o piso faz sobre o caixote? Não. Imagine, vou colocar na tela cheia aqui. Imagine que isso aqui seja o caixote. Olha meu nome aparecendo. E imagine que... Não, isso aqui seja o caixote, isso aqui seja o vagão. E imagine que isso aqui seja o caixote. Se o vagão começa a se movimentar, ele exerce uma força nesse caixote, levando ele para o mesmo lado. Lá, ó. Ele estava aqui, né, começou a se movimentar, está indo para o mesmo lado. Certo? Agora, além então da força do apoio, que está aqui vertical, além dessa força, vai existir uma força que vai, né, ser responsável por arrastar o caixote, caiu tudo, em cima do vagão do trem. Essa força é uma força de atrito, tá? Então vamos colocar aqui uma força de atrito. Oh, raiva desse trem. Tá bom. Vamos chamar de FAT. Então a gente tem, na verdade, duas forças que o piso exerce sobre o caixote. Então a gente agora vai precisar saber, então, a força que o piso exerce sobre o caixote vai ser o quê? Vai ser a resultante dessas duas, ó. Então você vai ter uma aqui, vertical, e uma horizontal. As duas juntas vão dar essa resultante aqui, ó, que vai ser F com o vetorzão, tá? Se você observar, a força F, pelo próprio desenho, a força F com vetorzão, né? Ela tem seu módulo maior que a força F com vetorzinho. Por quê? Porque ela é dada pela soma em 90 graus de F com a força de atrito, tá? Ela é a diagonal desse paralelogramo, então. Resposta certa é a da letra A, de Amazonas. Vamos aí à próxima questão. Próxima questão agora. Essa aqui é legal. Isso aqui é uma questão de colisões. Esse assunto eu acho muito legal. Colisões e conservação da quantidade de movimento, também chamado de momento linear, ok? Vamos lá, uma partícula de massa 1,2 kg, M1, 1,2 kg, e velocidade meio metro por segundo, colide com outra de massa M2, 0 kg, inicialmente em repouso, e a ela adere instantaneamente. Essa informação adere instantaneamente, ela é muito importante. Por quê? Porque quando uma partícula bate na outra, e as duas passam a se mover juntas, tá? Isso indica uma chamada colisão inelástica. Tá bom? Então o nosso sistema, ele era formado pela partícula 1, que se movia com velocidade 0,5 metros por segundo, e a partícula 2, que estava com velocidade igual a 0. Tá? Depois, a partícula 1
bate na 2. Como diz a questão, a ela adere instantaneamente. E as duas partem com uma velocidade resultante. Certo? Bom, o que interessa para nós dessa questão? Interessa o seguinte, interessa que independente do tipo de colisão, seja ela elástica, parcialmente elástica ou inelástica, a quantidade de movimento se conserva. Então a quantidade de movimento antes, ela tem que ser igual à quantidade de movimento depois. Só rapidinho, colisão elástica, a energia cinética do sistema se conserva. Colisão inelástica, você tem uma conservação parcial de energia cinética. E na colisão inelástica, você tem a máxima dissipação de energia cinética. Não quer dizer que ela vai acabar, pode acabar, mas não quer dizer que vai, tá? Quer dizer que os corpos agora eles vão se mover juntos. A energia cinética inicial é dividida completamente ali para o sistema em duas, tá? Então o que vai acontecer? Quantidade de movimento antes é igual a quantidade de movimento depois. Antes quem eu tinha? Eu tinha a massa M1 vezes a velocidade V1. Quem que eu tenho depois? A massa M1 mais a massa M2 vezes a velocidade resultante. Então, ó, 1,2 vezes 0,5, que é igual a 1,2 mais 0,8 vezes a velocidade resultante. Então eu vou pegar esse lado aqui primeiro, ó. Eu vou ter 1,2 mais 0,8, 2 vezes VR. E aqui eu vou ter 1,2 vezes 0,5, que é 0,6. Então a minha velocidade resultante ela vai ser 0,3 metros por segundo. Se você virar e falar, essa velocidade é 1/4 da velocidade anterior. Sim, só que não está perguntando da velocidade. Está perguntando da energia cinética. Então vamos aqui, ó. Energia cinética antes. Deixa eu aproveitar todo o espaço aqui, porque minha cabeça está ocupando muito espaço. Ela é a massa M1 vezes a velocidade V1 ao quadrado sobre 2. Então ela vai ser o quê? 1,2 vezes 0,5 ao quadrado sobre 2. Eu já vou cancelar aqui, vai ficar 0,6 para melhorar. Então vamos ver. 0,5 ao quadrado, 0,25. Então eu vou ter 0,6 vezes 0,25. E se eu não fizer a conta errada, 0,15 joules. Isso é o que eu tinha antes, tá? Agora a energia cinética depois. Vamos ver se vai caber aqui, né? Aí vai ser a massa M1 mais a massa M2 vezes a velocidade resultante ao quadrado sobre 2. Isso aqui vai ser, então, massa M1 mais massa M2, a gente já fez aqui, viu que dá 2, né? Velocidade resultante ao quadrado, 0,3 ao quadrado, sobre 2, cancela, cancela. Isso aqui dá 0,09 joules, tá bom? Agora a gente quer saber quanto que foi perdido de energia cinética inicial. Vou pausar aqui para apagar um bocado aqui, porque senão vai ficar muito bagunçado. Vamos lá então. Lembre-se que a gente precisa saber a perda de energia cinética. Então vamos saber essa perda, né? Ela vai ser dada pela energia cinética depois, ou seja, o que sobrou, dividido pelo que você tinha antes. Então você vai ter 0,09 dividido por 0,15, isso aqui dá 0,6. 0,6 corresponde a 60%. Então 60% é o que sobrou. Ou seja, ele tinha 0,15, ficou com 0,9. Então sobrou 60% da energia inicial. Se sobrou 60%, ele perdeu 40%. Letra B de Beatles. Certo? Percebam que essa prova aí, quem viu o vídeo anterior, essa prova está andando bem mais rápido, né? Então realmente é uma prova que eu considero que está assim num nível mais tranquilo. Tá bom? Devia ser mais difícil, né? Que no Amazonas os incêndios devem ser mais bravos que no Rio de Janeiro.
Essa questão aqui também fiz o mesmo esquema, copiei o desenho aqui para não fazer bagunça, tá? Mas é uma questão de estática. E momento angular, tá? No caso aqui é a estática do corpo extenso. Então diz o seguinte, a figura mostra uma barra homogênea AB, de seção uniforme com 6 metros de comprimento e que pesa 50 newtons. A barra articulada pela extremidade A é mantida em repouso na posição indicada por uma mola ideal esticada na horizontal, presa aos pontos J e K. O ponto J está 3 metros verticalmente acima da articulação e o ponto K dista 1 metro da extremidade. A constante elástica da mola é 400 Nm por metro. Sendo assim, a mola, em relação ao seu comprimento original, está alongada em quantos centímetros? Bom, quando a gente tem um corpo extenso, né, a gente tem duas condições de repouso, né, ou duas condições de equilíbrio estático. A primeira condição de equilíbrio estático é que a força resultante tem que ser igual a zero. Ou seja, todas as forças que atuam sobre esse objeto, se somadas vetorialmente, tem que resultar em zero. A segunda condição é que a soma dos momentos angulares tem que ser igual a zero. O que é o momento angular? O momento angular é o que popularmente o povo chama de alavanca. Se você vai, por exemplo, querer levantar um peso, né, um objeto pesado, e você está sem força, você vai pegar uma alavanca, vai colocar aqui e vai fazer isso. Quanto mais longa for essa sua alavanca, menor é o seu esforço. Por quê? Porque maior é o seu momento angular, ou torque, tá? Momento angular também recebe o nome de torque. Então, quanto mais longa for a sua alavanca, maior o seu torque. Como é que você calcula o torque ou momento angular? Vou chamar de M. Você calcula pela força multiplicada por uma distância. Essa distância é até a articulação ou ponto de giro. Nossa articulação está no ponto A. Tá bom? Muito bem. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos, né, calcular os nossos momentos angulares, num primeiro momento, né, sem trocadilho. Forças que atuam sobre a articulação, o momento angular é zero, porque a distância é zero. Então nós vamos nos preocupar com o peso, que vai atuar exatamente no centro da barra, porque é um objeto linear. Tá? E nós vamos nos preocupar com esta força aqui, aplicada pela mola, que nós chamaremos de força elástica. Tá? Aqui representada por Fé, que é uma coisa que você também precisa ter para passar na prova. Tá? Pois bem, percebam que o peso está forçando a barra para baixo e a força elástica está forçando a barra para cima. Mas essas forças aí estão numa situação meio crítica para a gente. Por que meio crítica? Pelo seguinte, elas não estão nem perpendiculares nem paralelas à barra. Então a gente vai fazer uma decomposição de forças. Então vou decompor aqui o peso em Px, que atua aqui ao longo da barra, e em Py, que atua perpendicular à barra. Essa Py aqui é que vai ser importante para nós. Tá? Porque se você reparar, Px ali, ele não está exercendo nenhum tipo de torque na barra. Por quê? Porque não está funcionando numa direção que produz a rotação. Tá? E vamos fazer a mesma coisa com a força elástica. A gente vai ter aqui uma força ao longo da barra, que eu vou chamar de Fx, e nós vamos ter uma força aqui, né,
que eu vou chamar de Fy. Então, para que essa barra fique em equilíbrio, eu vou ter que o momento angular do peso tem que ser igual ao momento angular da força. Quem é o momento angular do peso? É Py vezes. Ele sempre atua no meio da barra. Se a barra tem 6 metros, então da articulação até aqui a gente tem 3 metros. Momento da força vai ser Fy vezes. Ela atua a 1 metro da extremidade. Então ela atua a 5 da articulação. Então vezes 5, certo? Agora nós vamos ter que descobrir, né, os valores aí de Fy e Py. Para isso vamos usar a trigonometria. Vamos pegar aqui azulzinho, ó. Aqui eu tenho 4 metros. Aqui eu tenho 5 metros. Então aqui eu só posso ter 3 metros, tá? Esse é o clássico triângulo retângulo, 3, 4, 5, 8, 6, 10 e por aí vai. Agora eu preciso saber aqueles ângulos ali, tá bom? Então vamos observar. Fx. Fx tem um lado perpendicular a esse e um lado perpendicular a esse. Então, ó, Fx vai ser esse ângulo aqui, ó. Fx não, Px, né? Tô falando aqui de Px, ó. Px tem um lado perpendicular à hipotenusa e um lado perpendicular a esse cateto de 3 metros. Então vai ser esse ângulo aqui. Tá? Então Py vai ser P, deixa azul mesmo. Estão ouvindo funk na rua? P cosseno de θ vezes 3, que é igual a Fy. Vamos ver Fy. Fy tem um lado perpendicular à hipotenusa e o outro perpendicular ao cateto de 3 metros. 3 não, gente, aqui é 4. Oh, caramba, aqui é 4, aqui é 3, ó, tá escrito de todo jeito, tá? Ao contrário, viu? Aqui, ó, aqui é 4 e aqui é 3. Desculpem a nossa falha. Onde é que eu estava? Eu estava aqui no Fy. Vou até fazer outra cor, ficou uma bagunça danada ali. Vamos pegar aqui esse roxo. Então, ó, o Fy tem um lado perpendicular aqui, à hipotenusa, de 5 metros, e tem o outro lado perpendicular aqui ao cateto de 3 metros, tá? Então, o ângulo dele vai ser esse aqui, ó. Vai ser o ângulo que eu vou chamar de alfa. Então, vai ser F cosseno de alfa vezes 5. Então, peso, 50 newtons. Cosseno de θ. Θ está aqui. Então, θ é cateto adjacente, 4, sobre a hipotenusa, que é 5. Vezes 3, igual. F é o que eu quero saber. Cosseno de alfa. Cosseno de alfa é cateto adjacente a alfa, que é 3. Sobre a hipotenusa, que é 5. Vezes 5. Olha aqui, tanta simplificação que vai dar para fazer. Que coisa linda. Ó, 5 com 5. 3 com 3. Sobrou que a força Fy, né? Ou melhor, a força F, força elástica, ela é igual a 40 newtons. Bom, não é essa a resposta. A resposta que está perguntando é: a constante elástica da mola é 400 newtons por metro. Sendo assim, a mola, em relação ao seu comprimento original, está alongada em quanto? Essa força é uma força elástica. Ela é dada pela constante elástica
vezes a deformação da mola. Então a força elástica ela é, ou melhor, essa força vale 40. A constante elástica, 40 newtons por metro, 400, perdão, vezes x. X, então, é igual a 0,1 metro. 0,1 metro também é chamado de 10 centímetros, que é a resposta da letra A de Amazonas de novo, ok? Considero que essa questão foi a questão mais difícil da prova. Não tanto em conhecimento, né, que não é uma coisa muito comum de se estudar, de se cobrar, quanto em trabalho, né? Deu trabalho para fazer, de encontrar os ângulos, tudo, tá bom? Essa aí foi a que eu considerei a mais brava, questão Chuck Norris da prova. Questão 48. No circuito esquematizado na figura, a fonte de tensão mantém entre os pontos A e B uma diferença de potencial constante igual a 12 volts. Muito bem. 12 volts entre os pontos A e B. Cada um dos resistores tem uma resistência de 4 ohms. E os fios que ligam o ponto A ao ponto D e o ponto C ao ponto B são ideais de resistência nula. A intensidade de corrente que percorre o resistor de 4 ohms entre os pontos C e D é quanto? Essa questão ela parece complicada, mas ela é muito simples se você lembrar a lei de Ohm. A lei de Ohm diz que a diferença de potencial, né, entre dois pontos é dada pela resistência entre esses pontos multiplicada pela corrente elétrica. Então, vamos pegar a resistência de potencial entre o ponto A e D. VAD. Fala aqui, ó. Os fios que ligam o ponto A ao ponto D e o ponto C ao ponto B são ideais de resistência nula. Quer dizer que você tem uma resistência zero vezes uma corrente qualquer que não interessa mais quanto é, porque deu uma diferença de potencial igual a zero. Bom, se a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto D é zero, esse ponto D pode ser considerado um ponto A. Tá? Olha que lindo. Como assim pode ser considerado um ponto A? Você está simplesmente puxando uma extensão de fio do ponto A ao ponto D, sendo que esse fio não tem resistência nenhuma. Ou seja, você está levando o mesmo potencial elétrico do ponto A ao ponto D, que eu já rabisquei. O mesmo raciocínio vai se aplicar aos pontos VBC. Resistência nula vai ser igual a zero vezes I igual a zero. Isso quer dizer que o ponto C, então, ele corresponde a um ponto B. Tá? Então aqui olha que interessante. Considerando isso, a gente tem essa primeira resistência, que eu vou rabiscar de azul. Ela está ligada entre os pontos A e B. Essa outra resistência, que eu vou rabiscar de roxo, ela está ligada entre os pontos A e B. E por último, vou rabiscar de vermelho agora, essa última resistência está ligada também entre os pontos A e B, tá ligado? Então o que eu tenho? Eu tenho, na verdade, uma associação de 3 resistores em paralelo dessa forma aqui, ó. Ponto A, ponto B, tem um resistor aqui e um resistor aqui. 4 ohms, 4 ohms, 4 ohms. 12 volts. Tá? Como os 3 resistores são idênticos, estão ligados entre os mesmos pontos A e B, basta eu aplicar a lei de Ohm em qualquer um deles aqui que eu vou descobrir. Vou espirrar. Passou. Passou nada. Então voltamos depois do espirro. Basta aplicar a lei de Ohm em qualquer resistor ali, ó. Vou pegar ali o primeiro resistor. Então, aplicando a lei de Ohm, V é igual a R vezes I. Diferença de potencial entre os pontos A e B, para qualquer um dos 3 resistores, é 12. Tá? Na associação em paralelo, que é o caso dessa aqui,
todos os resistores estão sujeitos à mesma DDP. DDP é a diferença de potencial. Então, vou pegar a resistência que é 4 vezes I. Você não precisa de calculadora para saber que I vai ser igual a 3 ampere. Resposta da letra A, tá bom? Gente do céu, não tô aguentando essa vontade de espirrar, não, é? Essa chuva. 49. Incrivelmente, estamos chegando ao fim da prova, gente. A prova do Bombeiro do Rio de Janeiro foi quase 1h30. Essa aqui nós estamos em 45 minutos e, se eu não me engano, essa é a penúltima questão. Aquece-se uma amostra de substância inicialmente na fase sólida. Então, inicialmente, ela está sólida. Com o auxílio de uma fonte térmica que lhe fornece calor, mantendo uma potência constante. Potência constante significa que você vai ter sempre o mesmo fluxo de calor. Tá? O gráfico a seguir mostra como sua temperatura varia em função do tempo. Então você percebe aqui que você tem a primeira parte do gráfico em que a temperatura varia de 20 a 260 graus Celsius. Tá? Essa aqui é a fase sólida. Certo? Por que eu sei que é a fase sólida? Primeiro, um corpo ele só consegue variar de temperatura quando ele está em um único estado físico. Tá? Um corpo só consegue variar a sua temperatura enquanto ele estiver em um único estado físico. Ah, mas tem outro trecho ali variando a temperatura. Sim, só que ele já está na temperatura acima. Ali seria a temperatura de vaporização, que normalmente é maior que a de fusão, que é o que está acontecendo ali. Esse segundo trecho aqui, que eu vou pintar de roxo, gostei dessa cor roxa aqui. Isso aqui é a mudança de estado físico, isso aqui é a fusão. Num gráfico desses, você sempre reconhece a mudança de estado físico pela constância da temperatura. Tá? As mudanças de estado físico sempre se dão a temperatura constante. Ok? Muito bem. O que a gente tem aqui? A gente tem que o calor latente de fusão de substância é 140 calorias por grama. Nesse caso, o seu calor específico é igual a quanto? Bom, eu não sei, tá? Qual que é a potência dessa fonte, mas eu sei que essa potência é constante, tá bom? Potência, ela é energia ou trabalho ou calor dividido pelo tempo. Isso quer dizer que o nosso calor, então, ele vai ser potência vezes tempo. Então, ó, nessa fusão, a gente tem que o nosso calor vai ser a potência vezes 7, porque foi de 3 a 10. Então, na fusão, né, a gente vai ter que o calor ele vai ser igual a 7P, 7 vezes a potência, que é igual a massa vezes o calor latente de fusão. Tá bom? Ou massa vezes 140. O que isso quer dizer, então? Que 7P é igual a M vezes 140. Então, 7P igual a M vezes 140. P é igual a 140M dividido por 7, que é igual a 20M. Reserve esse valor. Porque agora nós vamos aqui para mudança, né? Ou melhor, para variação de temperatura. Aqui é que a gente vai calcular o calor específico, tá bom? Aqui a gente tem o mesmo raciocínio, foram 3 minutos, de 0 a 3. Então aqui no aquecimento, a gente tem que Q é igual a 3P, que é igual a quem? Que é igual a massa, calor específico, variação de temperatura, que é que ele chama de θ, né? Então agora tá tranquilo, porque olha só, eu posso isolar aqui o P
e dizer que isso é massa, calor específico, vezes variação de temperatura. Já vou até pegar aqui, ó. Vai de 20 a 260, isso quer dizer que é 240 graus Celsius, dividido por 3. Tá? Continuando aqui, eu vou ter no lugar de 3P, 20M é igual a MC vezes 240 por 380. Ó, massa com massa. Agora lá em cima, acompanha minha caneta doida aqui, tá? Eu vou ter 80C igual a 20. C igual a 20 dividido por 80, C igual a 1/4, que é 0,25 caloria por grama grau Celsius. Calor específico, ele indica quanto de energia você precisa para variar em 1 grau Celsius, 1 grama de uma substância. Ok? Tá lá, resposta da letra C de calor específico. Graças a Deus. Oh, achei que era a última questão, né? Não, é a penúltima. Tá? Mas mesmo assim ainda tá rápido. Mas graças a Deus estamos chegando ao final. Que é uma questão em que a gente vai estudar ótica, né? No caso aqui, espelhos esféricos. E o tópico nosso aqui seria a formação analítica, ou seja, a partir de cálculos de imagens em espelhos esféricos, tá? Então fala a situação ilustrada pela figura a seguir, onde AB é um objeto real, a linha B' é a sua imagem. Então aqui é a imagem e aqui é o objeto. O tamanho do objeto AB é o dobro de sua imagem. Então a gente sabe que DI é metade do objeto. É possível afirmar que o raio de curvatura do espelho é igual a quanto? Quando a gente vai trabalhar, melhor que no lugar de DI igual a DO sobre 2, é melhor colocar DO igual a sobre 2DI. Tá? Quando a gente vai trabalhar com espelhos esféricos, né, a gente vai trabalhar com a determinação analítica de imagens, a gente vai ter a equação da ampliação, que é dada pela altura da imagem sobre a altura do objeto, que é a mesma proporção da distância da imagem sobre a distância do objeto. E vai trabalhar com a equação de Gauss, que diz que 1 sobre o foco é igual a 1 sobre DI mais 1 sobre DO, equação do fudido. Tá? Nesse caso aqui, a gente tem umas informações interessantes. Ó, o objeto AB é o dobro da sua imagem. Isso quer dizer, então, que a imagem é metade do objeto. Isso quer dizer que a ampliação, então, é igual a meio. Tá? Então, a nossa ampliação, que a gente vai usar aqui, DI sobre DO, ela vai ser meio, tá? DI vai ser DI mesmo, né? DO vai ser igual a 2DI. Nem precisava disso aqui, tá? Já está colocado aqui, ó, já foi avisado, né? Mas então, só para lembrar, essa ampliação aqui no caso, é uma redução, ela vale meio, tá? A gente tem uma outra informação importante, que é a diferença entre a posição do objeto, que é a distância DO, e a distância DI. Tá? Eu posso dizer aqui que DO é igual a DI mais 30. Então, olha só. Partindo disso aqui, que DO é igual a 2DI, ó, 2DI é igual a DI mais 30. Tá? O que significa então? Significa que DI também é 30. Certo? Aí a gente parte então para a equação do foco. Olha lá que bonitinho. O nosso foco ele vai ser 1 sobre F igual a 1 sobre DI
mais 1 sobre DO. Agora aqui é que a gente deve tomar cuidado. Nosso espelho é um espelho, ó, os cabelinhos estão para fora, então ele é um espelho côncavo. No espelho côncavo, o nosso foco ele sempre vai ser maior que zero. Então se você calcular e der negativo, está errado. Os cachorros estão lá confirmando isso. Segunda coisa, a nossa imagem aqui, olha lá, ela está invertida. Ela é uma imagem real. Isso quer dizer que o nosso DI a gente vai considerar maior que zero. A imagem virtual, aquela que é formada do outro lado do espelho, a gente considera o DI negativo. Tá? Lembrando que essa distância aqui seria o DI. Com isso, a gente então pode jogar os valores da equação. 1 sobre F igual 1 sobre DI, 1 sobre 30, 1 sobre DO. 1 sobre 30, né? Não. 30 mais 30 que eu achei aqui, ó. Então, 1 sobre 30 mais 1 sobre 60. Tá? Muito bem. Resolvendo isso aqui, eu vou ter 1 sobre F igual a MMC de 30 e 60 é 60. 60 por 30 é 2, 60 por 60 é 1. Isso aqui vai dar 3 sobre 60. Simplificando tudo, o nosso foco vai ser 20 centímetros positivo. Tá? Resposta da letra B, de bagunça que saiu essa resolução aqui. Tá? Devia ter copiado esse desenho separado também. Vamos à próxima, que também não é a última. Muito bem, essa nossa querida questão 51 é uma questão de ondas. Bom? Ou ondulatória, é uma questão simplória. Tá? O problema dela é mais a relação matemática que a gente vai usar aqui. A figura mostra a fotografia em um dado instante de uma corda na qual se propaga um pulso transversal, ou seja, ele se propaga horizontalmente, tá? Ele se propaga nesse sentido aqui, por exemplo, enquanto a perturbação da corda é vertical. Dá um pulso transversal triangular cujas dimensões estão indicadas. Perceba que é um triângulo retângulo. A distância percorrida por um ponto qualquer da corda, enquanto o pulso passa por ele, é de quanto? Muito bem. O que é uma onda? Uma onda, né, por definição, ela é uma propagação de energia sem transporte de matéria, tá? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando esse pulso se propagar, por exemplo, aí nesse sentido que eu coloquei, né, da direita para a esquerda por essa corda, esse ponto aqui, que eu vou representar pelo vértice do triângulo, ele só vai conseguir se movimentar ao longo desta vertical. Ele não vai nem para a direita nem para a esquerda. A corda passa por aquele ponto, ele só sobe e desce. Então a distância percorrida por esse ponto vai ser 2 vezes esta altura deste triângulo retângulo. Morreu a questão. Por quê? Vou chamar a hipotenusa de A, esse cateto de B, este cateto de C. Num triângulo retângulo desse tipo, existe uma relação que diz que a hipotenusa A multiplicada pela altura H é igual ao produto dos catetos B e C. Tá? É a altura do triângulo retângulo. Tá bom? Agora, quanto vale A? Também tá baba. Olha aqui, ó. Esse é o clássico triângulo 60, 80, 100. Tá? Que é parente do triângulo 3, 4, 5, 6, 8, 10, 3, 4, 5, 8, 6, 10 e mantendo-se essa proporção aí. Então a altura A vale 100. A altura H eu não sei. B vale 80, C vale 60. Então 100H é igual a 80 vezes 60,
4.800. O meu H é 48 centímetros. Ah, beleza, acabou. Acertei a questão. Letra E. Letra E de errou. Por quê? Porque lembre-se, quando o ponto passa pela corda, quando a onda passa pelo ponto, ele sobe a altura H, depois ele desce a altura H. Então a distância percorrida é 2H, ou seja, 2 vezes 48, essa distância é 96 centímetros. Se vocês viram o meu vídeo passado, vocês lembram que eu falei que as questões fáceis são as mais perigosas. Então essa é a típica questão fácil, fácil de errar, tá bom? Resposta certa é a letra B, 96 centímetros. Agora, sim, nós vamos para a última questão da nossa prova. Esta questão é uma questão fácil, mas que tem que ser feita com muita calma. Isso aqui é uma questão de termodinâmica. Tá bom? O assunto é transformações gasosas. Beleza? Muito bem. Termodinâmica, transformações gasosas. Vamos analisar aqui. Um gás ideal sofre o processo cíclico ABCA, mostrado no diagrama pressão por temperatura. Então ele sai do ponto A, vai para o ponto B, depois para o ponto C e retorna ao ponto A. O gráfico que contém o diagrama pressão por volume, equivalente ao ciclo pressão por temperatura, é. Então a primeira coisa que a gente deve fazer é nomear essas transformações desse primeiro gráfico. Então, ó, a transformação AB ela ocorre a pressão constante. Ó. Então ela é isobárica. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando a gente for fazer o P vezes T, o AB obrigatoriamente vai ter que ser uma reta horizontal de novo. Então aqui a gente já mata. A letra C já não serve, tá? Não, sobrou 4, já está melhor de chutar, né? E a transformação BC acontece a temperatura constante, ela é isotérmica. A isotérmica no gráfico PV é uma curva chamada de hipérbole. A gente já vai olhar ali nas nossas alternativas e, ó, não tem curva aqui, não tem curva aqui, não tem curva aqui. Resposta certa é da letra E. Vou até marcar de vermelho. Tá bom? Tá lá, ó, vamos conferir, né? AB, isobárica, pressão constante, tá certo? Né? BC, isotérmica, tem que ser uma curva. Ó, BC, uma curva isotérmica, tá certo. Né? E beleza, é isso aí mesmo, ó, tô até assustado, tá bom? Muito bem. Chegamos ao final da nossa prova. Obviamente que eu gostaria de explicar para vocês isso aí tudo em detalhes, mas eu achei que ia ser rápido, já foi 1h e tanto de vídeo aí, né? 1h05, 1h10, tá bom? Mas é uma prova notadamente mais fácil do que a que eu resolvi na semana passada, aquela do Corpo de Bombeiros do estado do Rio de Janeiro. Como eu disse, devia ser mais difícil, né? Que lá no Amazonas pega mais fogo, tá bom? Muito bem. Peço a vocês aí que me sigam aí no Instagram, tá? Deixem seu engajamento aí nesse vídeo, tá? Deixa aquela curtida, o compartilhamento, inscrição no canal, porque neste canal eu faço tudo aqui para vocês de graça. A única coisa que eu cobro de vocês é o engajamento. Por quê? Porque eu estou tentando monetizar esse canal, tá? Para gerar uma renda extra para manutenção no abrigo de animais abandonados
mantido por mim e pela minha esposa, tá bom? E nosso abrigo, ele tem, por incrível que pareça, ele tem 3 animais de raça. Um American Bully, que foi abandonado, e 2 Pitbulls que foram resgatados no acidente, né? E os animais de raça, eles costumam dar mais despesa que os animais, que os vira-latinhos. Os vira-latinhos, eles são mais resistentes, não pega doença, tudo. Mas o animal de raça é impressionante, é todo dia uma surpresa desagradável, né? Então peço a vocês aí o engajamento no vídeo. A única coisa que eu peço para vocês, engajamento nesse vídeo, para vocês me ajudarem a monetizar esse canal e conseguir a geração de renda extra para a gente conseguir manter esses animais em boas condições de saúde. Porque você tirar um animal da rua e simplesmente jogar dentro de casa e não cuidar, você não está ajudando em nada, você está simplesmente mudando o sofrimento dele de lugar, tá bom? Espero que vocês... Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês, que ajude vocês na sua preparação, tá? E eu já vou avisando para vocês que se vocês forem aprovados para perito, não tem vaga em Araxá, onde vocês estão vendo esse pessoal da foto aí atrás, tá bom? Mas para vocês não ficarem tristes, eu encerro o vídeo com a saudação do delegado Gabriel Dutra Trindade, delegado de Conquista. Se você passar para investigador, pede para lá que ele é gente boa. Então fica aí, fala aí, doutor. Ah, mas eu acho, fazem, né?